Então, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o deputado Fabiano, o deputado Gessé Lopes, e quem estiver online também, não sei se tem alguém online. Sérgio Mota. Estamos aqui, presidente. Sim, senhor. Opa, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Dia, barba branca. Graças a Deus, estamos aqui a posse. Coisa boa. Cadurim também chegando. Bom dia, deputado Cadurim. Então, vamos iniciar, né? Havendo quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Família da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de parabenizar o deputado Marquito, que está de aniversário hoje. Você está online? Não? Ah, chegou o deputado Marquito. Bom dia, tudo bem? Então, primeiro, parabenizar, né? Primeiro. Não, parabenizar o deputado Marquito, então, né, que está de aniversário hoje, e dizer que ficamos muito felizes em tê-lo aqui neste dia especial para você, Marquito. Que Deus abençoe, dê muita saúde e felicidades. Muito obrigado. Não vou pedir a idade dele, né? É 44? Ah, é? Então, na sequência, coloco em discussão a ata da reunião ordinária anterior, previamente enviada aos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Presidente, só uma questão de ordem. Acho que o deputado Sérgio Mota está querendo falar alguma coisa aí, deputado. Quer fazer algum comentário, deputado Sérgio Mota? Não, senhor. Vossa Excelência está aí elegante. Queria parabenizar, sim, aí o Marquito pelo aniversário. É um guerreiro aí, nosso companheiro de parlamento. Que Deus te abençoe com a bênção dos altos céus. Te dê aí, Marquito, muitos anos de vida, com saúde. Que Deus possa te guiar pela vereda da justiça. Parabenizar o nosso... Obrigado, meu querido colega deputado Sérgio Mota. Prosseguimos, então, né, gente? Prosseguindo com a reunião, o aniversário tem a devolução de vistas do PL 0198-2021, de autoria do deputado Maurício Skudlak, com a apresentação de voto de vista. Correto? Passo, assim, a palavra ao deputado Marquito, lembrando que o voto do relator, neste caso, de minha autoria, tem precedência no presidência. É isso? Precedente. Precedência. É ruim essa palavra para mim, né? Na votação, ao voto vista, assim, depois de escutar o deputado Marquito, colocarei em discussão e depois em votação o voto do relator e, no caso de reprovação, será colocado em votação o voto de vista. Ótimo. Com a palavra, deputado Marquito. Muito bem. Eu queria agradecer ao presidente deputado Gutz, que sempre preside essa comissão e leva com bastante responsabilidade. Esse é o projeto de lei de número 0198/2021, de autoria do deputado Maurício Skudlak, que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua no âmbito do estado de Santa Catarina. Eu queria, antes de proceder sobre o meu voto de vista, dizer que a gente fez um bom diálogo, nós, né, que estávamos com o pedido de vista em conjunto com o autor da matéria, o deputado Maurício Skudlak, até porque é fundamental esse diálogo, até um dos grandes instrumentos que nós, legisladores, temos, que é a motivação de legislar, e o que nos levou a apresentar essa matéria, e isso foi fundamental para o entendimento e para a compreensão. Eu quero
também dividir aqui com os colegas que o meu voto ele foi pautado numa... Muito obrigado. Ele foi pautado numa nota técnica, né, enviada pela Defensoria Pública, que é de comum e que todos têm acesso a essa nota técnica, inclusive ela provavelmente estará prevista nos autos da tramitação do projeto, e que é assinada, né, pela defensora pública Ana Paula Fischer e também defensora pública Fernanda Aparecida Menezes. E conversando, inclusive, com o autor da matéria, ele tem um desacordo com a nota técnica, obviamente, e a gente construiu o nosso parecer em cima dessas fundamentações, do qual a gente tem algumas consonâncias, né, sobre a matéria. Então, a Defensoria Pública ela faz uma nota avaliando a tramitação da matéria, ela coloca alguns pontos, né, e eu vou ler aqui 3 pontos especialmente, 4 pontos, que vão dar o embasamento do meu parecer, e eu vou dar já o voto, a partir desses 4 pontos, já apresentar o voto. Então, na nota técnica, apresenta que, nesse sentido, destaca-se que o banco de dados, nos moldes informados pela Polícia Científica, além de já existir em estado adiantado de implementação e, portanto, demandar menor investimento público, mostra-se adequado aos preceitos constitucionais dos objetivos fundamentais da República, artigo 3º da Constituição Federal. Ademais, como esclarecido no teor desta nota, a participação das forças policiais em detrimento da equipe de assistência social não se mostra adequada e necessita de preparação prévia específica a fim de alcançar a finalidade do cadastro, qual seja atender às especificidades e necessidades da população em situação de rua. Inclusive, esse ponto a gente vem conversando já com, especialmente, a Polícia Civil e a Polícia Militar sobre a capacitação dessas forças de segurança pública sobre as abordagens, né, e a necessidade justamente de um entendimento sobre essas abordagens, tendo em vista a funcionalidade das equipes de assistência social, né. Só que isso ainda está em curso, está em processo de ajustes. A gente está vivendo, a sociedade está vivendo justamente esse momento de discutir esse tema, e a cada evento, a cada momento, a cada tentativa de alguns programas municipais, as próprias forças de segurança também fazem uma avaliação sobre a presença e a atitude e o seu objetivo com aquelas ações, né? Enfim, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina propõe o debate das questões aqui formuladas, com o intuito final de aprimorar a técnica legislativa e ampliar a proteção da população em situação de rua, cujo protagonismo e interesse acaba por ser invisibilizado no seio da discussão estritamente política e jurídica. Ademais, a temática relacionada à população em situação de rua é política pública social, e a Constituição de 1988 estabelece o dever do Estado assegurar a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento, controle e avaliação das políticas públicas sociais nos termos do artigo, pelo que se faz necessário trazer a sociedade civil como protagonista do debate por meio de audiência pública. Então, a gente sabe que a gente tem uma prerrogativa enquanto legisladores, e sempre fica essa questão, até que ponto somos proibidos de legislar, né? Quando cumprido alguns critérios, especialmente da Constituição Federal, e em algumas matérias, especialmente garantidas pela Constituição Federal, se estabelece a necessidade de ouvir a população diretamente afetada, seja ela agricultores, em alguns casos, seja ela pessoas em situação de rua, nesse caso, sejam elas moradores de uma região, às vezes afetada por uma mudança de zoneamento, numa matéria urbanística, por exemplo. Então, a gente tem essas garantias, né? E a Defensoria Pública coloca essa questão da necessidade de uma matéria como essa passar por uma audiência pública. Diante desse fato, eu apresento o meu voto, né, que ele é muito bem definido, né, diante das razões expostas no presente voto de vistas, e considerando-se ainda a manifestação do Instituto Geral de Perícias pela desnecessidade de criação de um novo banco de dados biométrico e biográfico, pois esse tipo de cadastro já existe para fins de segurança pública, não para política pública de assistência social, ressalta-se,
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Social por meio da Diretoria de Direitos Humanos, Gerência de Políticas das Mulheres e Direitos Humanos, no sentido de que, apesar da relevância da proposta, a política propõe, por meio de PL, sob análise, permeia diversos órgãos e entes e deve observar as atribuições de cada um deles e suas inter-relações. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado, ratificando o entendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social, no sentido de que o PL trata de matéria que envolve competências de outros órgãos ou entidades do governo e também matéria que necessita de avaliação e estudo detalhado acerca das atribuições de cada ente envolvido para a criação do banco, para a criação das identificações e para a criação das ações diretamente das forças de segurança. Além considerar que a proposta em espécie, em especial pelo artigo 4º e 5º, invade competências privativas do Poder Executivo ao criar atribuições à Secretaria de Desenvolvimento Social e versar sobre organização e funcionamento da administração pública em notória ofensa a dispositivos da Constituição do Estado de Santa Catarina, em específico o artigo 50, parágrafo 2º, e artigo 71, capítulos 1 e 4. Ademais, asservou que, ao se criar atribuições a órgãos ou entidades do governo, incorre-se também em possível violação aos princípios de separação dos poderes previstos no artigo 2º da Constituição Federal. O parecer desfavorável da Secretaria de Saúde e Diretoria de Atenção Primária à Saúde, em razão da política pública objeto de pretensa lei já ser executada por meio de ações já realizadas por instâncias ao poder público, e recomendou a submissão do projeto aos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e aos conselheiros do Conselho Estadual de Direitos Humanos, para supervisão técnica adequada. E o que não foi realizado, o parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado de Saúde, no sentido de ratificar a manifestação desfavorável da Diretoria de Atenção Primária em sede do voto de vistas, com fundamento no artigo 144 e 209, da forma divergente ao voto exarado pelo relator, presidente dessa comissão. Eu voto pela rejeição do projeto de lei de número 198 de 2021. Presidente. Ok, deputado Marquito. Com a palavra, deputado Gessé. Não, só para pontuar algumas coisas que o colega falou. Primeiramente, nós estamos falando de um deputado que é delegado. Ele tem conhecimento de causa de anos, né, trabalhando como delegado. Então, a gente tem que considerar um pouco isso também. Acho que o deputado criou muita burocracia em cima de um simples cadastro estadual de pessoas em situação de rua, colocando ainda em questionamento a capacidade policial de abordar um morador de rua. Tem um vídeo rolando aí na rede social que está enfileirado assim vários moradores de rua. Eles perguntam quantos deles já tiveram passagem policial. Todos eles levantaram a mão. Ninguém ali é santinho. E agora a gente questionar a capacidade do policial de abordar um morador de rua, ou mesmo fazer audiência pública, encher a casa de morador de rua, para questionar eles sobre, sei lá, abordagem policial, ou de eles fazerem um cadastro estadual, eu acho, por conta de um simples projeto de cadastro estadual, eu acho muito burocrático, deputado. Pelo menos pelo que o senhor relatou aqui e pela síntese do projeto do delegado Maurício Scurdilac. Então, só que deixar aqui o meu voto contrário à sua posição e favorável ao projeto. Agora, ele fez um voto vistas contrário ao relator. Então, Desculpa, o meu voto de vistas é pela rejeição do projeto. Eu voto rejeição. Rejeição. Eu coloquei no meu voto de vista rejeição da matéria divergente do relator. É isso. Não é sobre o voto do relator. Eu só queria pedir, não, o deputado Gessé, né, com todo o respeito, assim, não é que no meu voto, eu trouxe burocracias. Eu estou lendo notas que foram de avaliação da matéria. A própria tramitação da matéria teve observâncias da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e da Secretaria do Estado da Secretaria de Saúde. Eles apontam justamente que o mecanismo proposto pelo deputado
que é delegado, Maurício Kudilac, com todo respeito, eu dialoguei com ele muitas vezes, a gente conversou inúmeras vezes sobre essa matéria, a gente foi muito qualificado, eu não vim aqui desconstruir pela minha ideia, entendeu? Só, se tu me permite, ele compactou com o seu voto? Não, ele não compactou com o meu voto, mas eu deixar isso claro. Não, ele não compactou, mas a gente fez o diálogo. É para isso que a gente está num espaço como esse. A gente tem divergências, mas a gente pode sentar e conversar e compreender. Eu dou um voto que cada um vai se manifestar de acordo com o que quer, mas eu não trouxe essas ideias da minha cabeça. Eu trouxe essas ideias a partir de manifestações. Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Saúde e Defensoria Pública, que colocam que a proposta do deputado Maurício Kudilac, com toda a boa intenção e com toda a experiência que ele tem, ela já está garantida por alguns instrumentos de assistência social, de saúde e de, vamos dizer assim, de outros instrumentos da segurança pública. Agora, não interfere na proposição dele. Inclusive, a gente conversou sobre isso, sobre o quanto que órgãos de fora nos impossibilitam de legislar. Eu acho que esse é um debate que essa casa passa todos os dias. E aí não é a minha pretensão aqui, tirar o direito de legislar. Eu só coloquei aquilo que foi apresentado durante a tramitação. E coloquei a minha posição. A minha posição é essa, de garantir essas tramitações e os instrumentos que nós já temos hoje, entende? Presidente, me permite também. Eu acho isso que tu falou, inclusive, é uma coisa que eu sempre defendo, que eu acho que vale a pena ouvir instituições, pastas, enfim, de fora. Mas isso não pode ser levado à regra, né? Uma vez que, senão, a gente deixa sempre em cargo dos outros e a gente não resolve defender nossas propostas, nossos projetos aqui. A gente aprova, depois lá na frente, como vai ser feito, aí vai ser instituído, isso aí é outros 500, mas nós temos que ter autonomia para fazer esse trabalho, não simplesmente vamos perguntar para a pasta tal, se ele quer, se não quer, a gente vai de acordo com o interesse deles, né? Por isso que o meu voto é pela rejeição. Eu estou de acordo com as manifestações. Eu compreendi que, para o objeto do projeto de lei, nós já temos instrumentos para executar esse tipo de política. Entende? Eu compreendi isso. Essa foi a minha compreensão. Diferente do relator, diferente do autor. Agora, a casa é uma casa de votos, né? Então, a gente vai votar. E o meu ponto de vista, como o senhor colocou, sobre essa questão de fazer uma audiência pública, encher a casa de morador de rua, não é encher a casa de morador de rua, é encher a casa da Secretaria de Saúde, dos profissionais da saúde, do governo do Estado e dos municípios, da Secretaria de Assistência Social, da Defensoria Pública, do Ministério Público, porque são posições diferentes e diversificadas, até para a gente ver se realmente esse sistema está funcionando, por exemplo. O que eu li, ele está funcionando, de repente não está. De repente, realmente, a proposta do deputado Maurício Kudilac precisa avançar para botar para funcionar um modelo e um sistema, mas a gente não teve essa oportunidade de poder ter todo mundo falando e poder opinar em relação a isso. Então, meu voto é muito posicionado nesse sentido e eu acho que a gente bota para votação. Mais algum deputado com... Presidente, só fazer um comentário. Se manifestar, eu acho que faz parte aqui. Nessa hora se manifestar. Fique à vontade. Sim, senhor, muito obrigado. Não, só um comentário rápido aqui. O deputado Marquito traz aqui os pareceres das diligências de outras entidades, né, que afirmam que já fazem esse cadastro, mas a gente tem que considerar que nesses moradores de rua nós temos todos os tipos de pessoas. Existem as pessoas más e existem as pessoas boas. Eu, outro dia, fui em frente à igreja aqui, quando estava um grupo voluntário entregando marmita, e conversei com algumas pessoas. Eu encontrei um casal do Rio Grande do Sul, que a situação lá estava difícil, eles venderam a propriedade, vieram para cá para trabalhar numa empresa, e a empresa foi ali no pós-pandemia, estava com dificuldades, e a empresa mudou de posição de uma semana para outra e não os contratou mais, e eles estavam sem condições de voltar e estavam alguns dias vivendo na rua até conseguirem as condições para voltarem para o Rio Grande do Sul. Encontrei ali um empresário que também fechou as portas da empresa, separou, estava numa situação complicada e, diante do grande problema que nós temos hoje de saúde mental na população, ele decidiu cair no mundo e estava aqui vivendo alguns dias na rua para tentar se encontrar na vida. Então,
Se a gente conversa com essas pessoas, nós vamos encontrar os mais diversos exemplos de pessoas da nossa sociedade que, por um motivo ou outro, não souberam, não tiveram forças para enfrentar ou superar os seus problemas e caíram nesta situação, mas que lutam, ou seja, ninguém quer, né? A maioria deles luta para sair dessa vida. Então, nós temos que considerar que o tratamento humano da sociedade é necessário, né? E agora, na votação, acredito que o senhor vai pôr em votação, o primeiro voto prevalece o seu relatório, né? Caso ele seja derrubado, é que prevalece o voto do deputado Marquito. Gostaria de falar alguma coisa, Cadurim? Eu pedi vistas também do projeto e devolvi uma semana depois, não encontrando óbices à tramitação dele, entendendo que pode, inclusive, ser um serviço complementar ao já existente. Então, beleza. Vamos... Eu acho que o projeto também do Maurício ali, eu acho que é válido. Para isso, acho que é bom cadastrar as pessoas. O deputado falou agora há pouco que encontrou. Por isso que acho que é importante cadastrar, porque senão nós sempre vamos ficar aí discutindo uma coisa, batendo e ninguém resolve. Acho que nós temos que resolver. De uma forma ou outra tem que se achar um jeito. Então, dessa forma, agora já se pronunciaram. Eu coloco em votação o voto do relator e pela aprovação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Favorável? Então tá bom, obrigado. Antes de encerrar... Sim, tem mais um. Mas o Sérgio não quer se manifestar? Não faça isso, Sérgio. Então tá bom. Senhor presidente. Opa, à vontade. Então, eu voto também para aprovação do projeto. Fala, deputado. Então, colegas. Presidente, eu voto pela aprovação do projeto. Ok, então, obrigado. Então, antes de encerrar, consulto os deputados. Tem que botar meus óculos aqui. Consultar os deputados se posso apresentar o relatório e voto de um PL extra-pauta de autoria do deputado José Lopes, de número 006/2023, que busca assegurar às mulheres o direito de acompanhamento em consultas em procedimentos médicos. Vocês são favoráveis que posso... Então vamos lá. Deputado Mota, favorável, senhor presidente. Bom. Então, havendo a concordância, passo ao relatório e voto do PL 006 de 2023. Trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado José Lopes, que busca assegurar às mulheres o direito de acompanhamento em consulta e procedimentos médicos e dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de acompanhante em processos que se envolvam sedações. De acordo com o texto proposto pelo autor da matéria, nos casos da impossibilidade da presença de acompanhante por razões médicas é obrigatória a presença de uma integrante da equipe médica do sexo feminino. Nos casos de risco, a vida da paciente fica assegurado a atualização médica, ainda que na ausência do acompanhante. Assim, da análise cabível, entendo que o projeto de lei, quanto busca garantir
Direitos fundamentais como o da diligência da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, da dignidade sexual, da saúde e da segurança. Mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Casos como o do estupro praticado contra uma gestante em trabalho de um parto enquanto estava sedada são repugnantes e inaceitáveis na nossa sociedade e, por esta razão, parabenizo o autor da matéria, deputado Gessé Lopes, pois tudo que podemos fazer para diminuir este tipo de crime é louvável e necessário. Dessa forma, voto pela aprovação do projeto de lei número 006/2003, nos termos da emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Alguém se manifestar sobre isso? Presidente, só para esclarecer ali, então, de fato, o projeto ele foi protocolado em meados do mês de março, abril, e a ideia veio depois daquele lamentável fato que aconteceu no Rio de Janeiro, que o médico acabou abusando de uma paciente, e aquilo deixou o Brasil inteiro uma situação delicada, porque, né, diariamente familiares, amigos passam por aquela situação. E a gente protocolou esse projeto que ainda tramita também em nível federal. Inclusive, essa semana, coincidentemente, eu recebi uma ligação, uma pessoa que eu não conhecia, não tinha telefone registrado, perguntando qual era o número da lei do meu projeto, porque a mãe dela entrou num procedimento e eles não deixaram ela acompanhar. Então, de fato, ainda não existe essa garantia, né? Então, acho que inclusive, é um projeto que tramita em regime de urgência na casa. Infelizmente, ainda assim, demora, né, mesmo em regime de urgência. Mas é um projeto de extrema relevância, importância e tem passado com facilidade nas comissões. Sim. Não, eu queria pedir vistas, né? Eu quero, como entrou extra pauta, eu realmente não conheci, não li o projeto como um todo, até perguntei para a assessoria se eles tinham conhecimento, e também não faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Então, para mim, eu peço vistas e, sendo tranquilo, eu devolvo sem o parecer, com muita tranquilidade. Tranquilo, deputado. Só peço um carinho, porque é realmente um projeto delicado. As mulheres querem isso aqui, inclusive, quando a gente publicizou, isso foi muito ovacionado, não só por ser da minha autoria, mas pela importância do projeto. O senhor quer pedir vista, tranquilo, mas tente ser breve aí na devolução, porque, de fato, já tem gente, inclusive, como eu mencionei, questionando, né, a validade do projeto. Serei muito breve, muito tranquilo nessa... Concedido vista, deputado. Ótimo. Tranquilo. Vamos trabalhar para ser breve a coisa, rápido. Não havendo mais nada, assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado essa presença e reunião. Obrigado a todos, que todos possam ter um bom almoço.